Desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos. Convido você, por gentileza, para abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo também 26, a seguir, para a nossa meditação neste momento sobre a mensagem do vinho e do pão. Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo também 26, seguindo até o 30. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, esteja à vontade. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado este privilégio tão maravilhoso, especial, que é o de estarmos aqui nesta noite, onde juntos nós podemos celebrar a ceia do Senhor. E como já ouvimos aqui e ainda ouviremos mais um pouco, anunciarmos que Jesus Cristo morreu a nosso favor, ou em nosso favor, ressuscitou, está à direita de Deus, e nós anunciamos até que Ele venha. Amém? Quero aproveitar esse momento para agradecer e parabenizar a nossa junta diaconal aqui da igreja de Vilhena. A mesa está muito bonita, bem arrumada, preparada, né? Organizaram tudo, como diz o texto que o pastor Armando leu, né? E quando chegou a hora, nos assentamos à mesa com todos vocês que aqui estão para participarmos da ceia do Senhor. Obrigado, junta diaconal, a diaconisa Cleonice e o diácono Vanderlei, né? Que são os diretores, e a todos os diáconos e diaconisas desta igreja que trabalharam unidos e continuam trabalhando unidos para que a obra de Deus aconteça da melhor maneira. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o povo de Deus que aqui está. E nós vamos pensar um pouco sobre essa cerimônia do pão e do vinho. Mas propriamente dito, a cerimônia da ceia do Senhor, a Santa Ceia, como queira dizer. Então a gente está aqui hoje para isso. E esse texto que eu li aqui, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, ele começa dizendo: enquanto comiam. Dá a impressão aqui nesse texto que alguma coisa estava acontecendo ou começa a acontecer enquanto estavam comendo, né? Parece que tem algo aqui, enquanto comiam. O que eles estavam comendo? O que estava acontecendo ali naquele lugar, naquele momento que eles estavam comendo e que ainda não era a ceia, propriamente dita, a ceia do Senhor? O pastor Armando já deu uma introdução aqui nesse assunto, que está registrado lá em Êxodo, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo. E eu convido você a refletir um pouco. Esse texto nos remete lá no princípio lá da Bíblia, ou pelo menos alguma parte do princípio, onde mostra para a gente um momento importante da história do povo de Deus, onde o Senhor institui algo de grande valor para o seu povo, porém que tinha uma data de validade. Se você ler o texto, ele vai dizer que o Senhor fala com Moisés e Arão na terra do Egito, declara para eles que eles estão no primeiro mês, que aquele seria para eles o principal dos meses do ano, e quando fosse no 10º dia do mês, eles teriam que pegar um cordeiro, né? Podia ser um cordeiro, poderia ser um cabrito, separar das cabras por 4 dias, e eles iam ficar do 10º ao 14º dia separado. E quando fosse no 14º dia, então, a congregação de Israel, seu ajuntamento, iria imolar, ou iria matar
este cordeiro de tardezinha, ao crepúsculo, quase escurecendo. Aquele momento assim do pôr do sol, quando não está claro e nem escuro, isso é o crepúsculo. Eles iriam ali naquele momento, então, imolar esse cordeiro, matar o cordeiro naquelas casas dos israelitas, iriam pegar o sangue do cordeiro, passar nas vergas e nos umbrais das portas, e aquele sangue passado seria um sinal de Deus naquela casa. E eles teriam que comer aquele animal, aquele cordeiro que eles mataram durante toda a noite. Detalhe, não podia ser cozido, não podia ser frito, não podia ser cru. Tinham que comer assado no fogo. Não podia cortar com facas a carne, mas ela teria que ser rasgada para ser comida, juntamente com pães asmos e com ervas amargosas. E tinha vários detalhes aqui que são importantes, que Deus fala assim: olha, vocês vão comer, mas vão estar preparados. Vocês comam a noite toda, com seus cajados na mão, sapato no pé, com a sua roupa vestida, preparado, porque nesta noite eu vou mandar uma praga sobre o Egito e vai morrer todos os primogênitos da terra do Egito, onde não tiver o meu sinal. Isso acontece e a Bíblia diz, se você cortar ali no texto aqui, vai dizer para a gente que quando foi pela madrugada, havia um pranto só na terra do Egito. Era um choreiro, era um clamor, porque em cada casa dos egípcios havia um morto, e era o primogênito. Você entendeu o que isso quer dizer, né? Era o primeiro, o mais importante da família. Estava morto, e eles choravam, pranteavam. E sabe o que acontecia na casa dos israelitas? Enquanto os egípcios choravam, pranteavam, se lastimavam, os israelitas faziam churrasco a noite inteira. Comiam carne de cordeiro a noite inteira, assada no fogo ali, preparados. E quando chega pela manhã, o rei fala assim, ó: por favor, pega o seu povo, pega as suas coisas, vão embora do Egito, porque não suportamos mais vocês aqui. Se ficarem, coisas terríveis acontecerão conosco. Vão embora da nossa terra. Já havia tido 9 oportunidades para eles serem libertos da terra do Egito e não havia ainda sido liberto de fato. E agora na 10ª, que foi a praga da mortandade na terra do Egito, então o rei manda eles embora e Deus continua falando com o povo: olha, isso vai ser um memorial para vocês. Essa Páscoa vocês vão continuar celebrando todos os anos como uma lembrança especial do dia que vocês saíram da terra do Egito. E quando chegar lá na frente, daqui muitas gerações, quando os filhos de vocês, que não viram isso, perguntarem: que festa é essa, meu pai? Vocês vão dizer: esta é a festa da Páscoa. A festa da noite em que o Senhor, com a sua mão forte, nos libertou do cativeiro egípcio. Aleluia! Glória a Deus! Um memorial para o povo de Deus. Irmãos, o que eu acho interessante aqui é que essa Páscoa, ela é celebrada por todas as gerações. Ela é celebrada e chega até Jesus, e Jesus Cristo, como sempre obediente às ordens do Pai, também celebra a Páscoa com seus discípulos. Só que a gente vai entender aqui nesse texto que Jesus, ele era o Cordeiro Pascual. Lembra quando ele vai descendo para ser batizado lá no Rio Jordão, que João olha, ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava descendo um cabrito? Não, estava descendo um homem. Quem estava descendo? Jesus estava descendo. Ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Ele era o Cordeiro Pascual. Ele era aquele que queria entregar a sua vida para que o povo de Deus pudesse ter a vida eterna. Então, mesmo sabendo disso, ainda que ele antecipa um dia do calendário lá para celebrar a Páscoa, ele se reúne com os seus discípulos e ele celebra esta Páscoa e diz: eu desejei muito comer com vocês esta Páscoa. Não comerei mais. Agora, quando chegar lá na casa do Pai, eu vou tomar um vinho novo junto com vocês. Nós vamos celebrar uma grande ceia naquele lugar. Eu estarei com vocês, e vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Aleluia, Jesus. É por isso que quando chega aqui, no capítulo 26, verso 26, ele fala: enquanto comiam o quê? O jantar da Páscoa. Tinha lá os pães asmos, e Jesus pega um daqueles pães que ali estavam, que
o que é pão asmo? Nada mais é do que um pão não fermentado. Um pão que não tem fermento, que leva apenas ingredientes especiais, que daqui a pouco eu explico para vocês. E ele pega aquele pão, ele dá graças e ele parte o pão, distribui para os discípulos e diz: comam, porque isto é o meu corpo, que foi partido por todos. Foi partido por vós. Amém? Ele pega aquele pão e faz isso. E o pão asmo, ele leva apenas 3 ingredientes e foi feito nesta noite, trazido a esta mesa pela diaconisa Elza, que fez com muito carinho para estar aqui. E os ingredientes que ele leva é farinha de trigo especial, não fermentada, azeite de oliva extra virgem, sem misturas, e um pouquinho de água filtrada ou mineral para que a massa possa dar a compactação, senão a massa não dá liga, né? Então coloca, né, diaconisa? Foi assim que a senhora fez? Desse jeitinho? Aí a massa, prepara o pão, coloca no forno e depois traz daqui para a gente. Eu costumo dizer que nesses 3 ingredientes aqui, ainda que simbolicamente, e não disse o Senhor, mas digo eu, né? Por exemplo, ele é muito importante, traz uma representação aqui para a gente. Por exemplo, o trigo que ele utiliza, que a irmã utilizou para fazer esse pão, ele é uma farinha. Mas antes de ser farinha, ele era caroço, grãos de trigo. E você poderia pegar o grão de trigo e poderia enumerar grãozinho número 1, 2, 3 e assim, como os números são infinitos, né? Poderia enumerar aí, ou A, B, C, e depois você procuraria e encontraria o seu grãozinho, número A ou número 1, letra A, né? Por exemplo, não é assim? Só que quando esse trigo é processado para virar farinha, esses grãos se unem e ele se torna uma farinha única e você não consegue mais achar o número 1, a letra A, aqueles, porque eles se uniram. Então a farinha representa a união da igreja. A igreja de Cristo, ela precisa ser unida em todos os seus propósitos e em todo sentido. O azeite que é utilizado nessa farinha tem uma simbologia, também um significado. Por exemplo, que o azeite no Antigo Testamento era usado para ungir reis, ungir sacerdotes, ungir lugares que seriam templos. No Novo Testamento, utilizado unicamente para ungir pessoas para a cura de enfermidades. Então, o azeite, ele representa a unção da igreja. A igreja, ela precisa ter a unção de Cristo. A igreja precisa ser ungida pelo Espírito Santo de Deus. Então, o azeite representa a unção. E a água, diaconisa Elza? A água a gente utiliza para lavar, para limpar, para deixar as coisas purificadas. Então, a água representa a pureza da igreja. A igreja precisa ser unida, precisa ser ungida, precisa ser pura. Amém? Então, o pão, ele traz aí, né? Eu coloquei esse significado aí para a gente poder pensar sobre isso, imaginar o que aconteceu, né? Quando Jesus parte ali aquele pão, que ele distribui, que ele dá para os seus, diz assim: isto é o meu corpo. Tem um dado momento na história de Jesus, lá em João capítulo 6, a partir do versículo 49 até o 54 ou 55 também, que ele vai dizer que ele é o pão que desceu do céu. E algumas pessoas vão olhar e dizer assim: como pode ele dizer que é o pão que veio do céu? Se ele é homem, nós estamos vendo ele aqui. Como pode dizer que nós vamos comer a sua carne? É impossível, nós somos canibais. Eu não tinha entendido o que Jesus estava dizendo. E Jesus fala: olha, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O que era o maná? Pão que desceu do céu. Foi um milagre que aconteceu. E eles comeram aquele pão e morreram. Mas aquele que comer a minha carne tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia! A importância, irmão, irmã, de você participar da ceia do Senhor, alimentar-se daquilo que traz força para a sua vida espiritual, que te ajuda a seguir e enfrentar os embates do dia a dia e vencê-los, porque você tem o poder de Cristo na sua vida. Então a ceia, ela é alimento para a nossa vida.
espiritual. Assim como você precisa de comer várias vezes durante o dia para se alimentar e ficar forte, assim você precisa se alimentar espiritualmente também através da ceia do Senhor, é uma das maneiras. E aí Jesus faz isso, depois ele toma o cálice, ele dá graça, distribui para os discípulos e diz assim, ó, toma e bebam, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus está dando para eles aquele cálice que não era literalmente o seu sangue, mas de uma maneira figurativa, representava o sangue de Cristo para a sua igreja. Ele diz o sangue da nova aliança, porque a antiga aliança era o quê? Sangue. Sangue de animais. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz, agora, o que é a nova aliança? Com base no sangue de Jesus Cristo. Por isso ele fala, o sangue da nova aliança, o sangue de um novo testamento, de um novo concerto, de um novo momento. E aí Jesus, ele institui essa cerimônia com os seus discípulos, e esta cerimônia da ceia do Senhor, ela é realizada pelos discípulos, ela passa de geração em geração, porque agora não tem mais Páscoa, mas tem a ceia do Senhor. E isso anda, mas chega um determinado momento que a igreja está celebrando a ceia, mas ela está precisando ser orientada. O presbítero Valmir leu 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, onde o apóstolo Paulo escreve poderosamente a uma igreja chamada Corinto. Essa igreja, a Bíblia diz que ela tinha todos os dons. Paulo fala assim, não falta nenhum dom para vocês. Nenhum dom vos falta. E é para esta igreja que ele vai escrever aqui na parte dessa carta, dizer assim, ó, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E depois, ele continua dizendo também, o vinho, que semelhantemente é o sangue, fazei isto em memória de mim. E Paulo está dizendo isso porque a igreja de Corinto, ela tinha um problema na celebração da ceia. Ele fala, ó, porque todas as vezes que comerdes este pão, que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando a gente está aqui com esta mesa posta, preparada para esta ceia do Senhor, Jesus Cristo, ele está aqui presente. Amém? Claro que ele está em todos os cultos. Claro que ele está em todos os momentos da nossa vida. Mas aqui, irmãos, é um momento especial. É um momento em que nós celebramos esta ceia que representa aqui para o povo de Deus algo muito especial. Ele fala, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Por isso, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Estava acontecendo na igreja de Corinto que os irmãos, eles tinham problemas de relacionamento entre si. Aquelas encrencas que acontecem entre os crentes que não deveria acontecer, lá em Corinto acontecia muito. Eles tinham problema de relacionamento. Dentro da igreja havia pessoas que tinham problemas morais. E assim mesmo estavam lá participando da ceia como se nada tivesse acontecendo. E aí Paulo vai dizer assim, meu irmão, aquele que comer ou beber indignamente é réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se. E quando eu leio essa palavra exame, aqui, eu percebo que é algo muito aprofundado. Né? Tem alguns irmãos da área da saúde que sabem o que eu estou falando. Quando uma pessoa microscopista, ele pega um material para ser examinado, ele coloca no seu microscópio para olhar, ele consegue detectar ali as partículas mais pequenas daquele material e doenças que a olho nu não se consegue ver, ele encontra, porque faz um exame. Ele vai lá profundamente naquele material para examinar. E aí Jesus fala assim, ó, examine-se. Não é para eu examinar. Não é para os pastores e presbíteros aqui examinar vocês.
aqui é um olhar introspectivo. Ou seja, eu devo fazer o exame da minha consciência. Você deve fazer uma análise introspectiva, examinar-se a si mesmo e aí beber. Eu acho legal aqui, porque tem gente que examina e encontra o problema. O que é que você faz quando vai lá no médico, faz o exame, leva para ele e fala assim, olha, você está com isso e isso de doença. E passa uma receita para você. Você amassa a receita, joga no lixo e vai embora. É isso? Claro que não, né? A gente vai lá, né, pastor Armando, na farmácia e compra o remédio, toma o remédio, porque quer ficar bom. Aqui também é assim. Às vezes as pessoas encontram os problemas. Olha, eu tenho um problema lá com o irmão, com a irmã. A gente não se fala há não sei quanto tempo. Nós temos um problema de relacionamento. Eu tenho um problema com a minha esposa. Já tem uma semana que a gente não se fala. Aspas aqui, tá? Não sou eu. Mas às vezes acontece com todo mundo, né? Problema lá em casa. E aí, o que a gente vai fazer? Encontrei um problema no meu exame. Eu preciso resolver, irmão. Eu preciso ir lá conversar com meu irmão, com a minha irmã, com a minha esposa, com o seu esposo. E fazer, sabe o quê? Pedir perdão. Meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu esposo, eu reconheço que eu errei. E eu quero te pedir perdão pela minha falha. Pedir perdão não é uma demonstração de fraqueza. Pedir perdão é uma demonstração de grandeza. Só os fortes pedem perdão. Só os fortes conseguem chegar no olho ao olho com o seu irmão, com a sua irmã, a quem ofendeu, e dizer, me perdoe em nome de Jesus pelo que eu te fiz. Isso não é fraqueza, isso é força. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Examine-se e coma e beba. E às vezes a gente examina e foge. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quantos anos sem tomar ceia. Conheço pessoas que têm muitos anos que não tomam ceia. E eu perguntei, por que você não toma ceia, meu irmão? Eu não tomo ceia porque eu tenho um problema com o irmão, eu tenho um problema assim. Não... Falei, por que você não resolve? Ah, não tem mais resolução. Falei, tem sim. Todo problema foi feito para ser resolvido. Que diga ali o matemático Jonatas, né? Todo problema tem resolução, né? Então a gente entende, irmãos, que é preciso fazer esta olhada e examinar, encontrar os problemas e resolvê-los o mais rápido possível. A ceia do Senhor nunca é anunciada assim de hoje para amanhã, está no boletim desde o começo do mês, então a gente já sabe que vai ter a ceia, que vamos participar, né? Em alguns lugares, quando tem a ceia, os bancos ficam quase vazios, pouca gente vai na igreja, eu não vou porque eu não vou tomar a ceia. Né? Então é preciso a gente participar, comer e beber. Sabe por quê? Por causa da implicação aqui do versículo 29. Porque quem come sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para si juízo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está dizendo aqui que tem muita gente na igreja fraca e doente espiritualmente. Eu te falei que a ceia é alimento espiritual, que se você não se alimentar fisicamente com a sua comida do dia a dia, você fica fraco, desnutrido, doente e pode até... O quê? Morrer. Se não comer, vai até a morte um dia. E aqui Paulo fala assim, ó, não há poucos entre vós que já estão fracos e doentes na fé, porque não participaram da ceia. Ou participaram indignamente, ou então encontraram seus problemas, fugiram do problema, não resolveram, e fica anos sem tomar a ceia, e por esse motivo fica fraco, fica doente, e está morrendo. Muitos já não têm mais força para vir para a igreja, não consegue mais. Então, queridos e queridas, é importante pensarmos sobre isso, porque é o que Paulo diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se a gente julgar a nós mesmos, nós não vamos ser julgados por ninguém. Nós vamos olhar e vamos resolver. 32. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aleluia! Glória a Deus! O que é que Paulo está dizendo?
nós somos disciplinados por Deus. Quando a gente encontra o problema, a gente vai lá e resolve o problema. Nós não vamos ser condenados, porque o mundo já está condenado. Mas eu e você não precisamos ser condenados. A gente precisa ter essa percepção das nossas falhas e resolvermos o quanto antes possível. E aí ele fala de várias coisas, e fala para os irmãos que quando se reunir para comer, um tem que esperar pelo outro, né? Porque às vezes eles lá em Corinto comiam apressadamente, um comia a sua ceia, o outro comia lá o seu jantar, e os outros que chegavam depois não tinha mais nada para comer, um se embriagava, outros não tinham nada para beber. E aí Paulo orienta aquela igreja de uma forma sadia para que a igreja vivesse na paz de Cristo. Queridos, isso aqui é a orientação de Deus para mim e para a sua vida como crentes no Senhor Jesus. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E a sua morte na cruz, ela foi dolorosa. A morte na cruz foi vergonhosa. Mas Isaías 53 diz que ele fez isso por mim e por você. Aquelas ervas amargosas que representavam as amarguras de Cristo na cruz do Calvário, ele sofreu todas elas. E ele cumpriu todas as profecias que dele estavam escritas nas Escrituras Sagradas. Todas, sem faltar nenhuma, para que nós pudéssemos viver. Amém?